Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais 4 mortes em decorrência da Covid-19 são confirmadas em boletim epidemiológico de Patos de Minas nesta segunda-feira. Colapso se mantém apenas em leitos clínicos na rede particular. A evasão escolar em Patos de Minas, Superintendência de Ensino, busca por 500 alunos que não se matricularam em 2021. Prefeitura vai investir 600 mil para transformar a Mata do Catingueira em parque. Moradores do Jardim Panorâmico fazem abaixo-assinado para que local abandonado seja transformado em praça. Rua Colatina continua fechada. Via cedeu e ainda precisa ser reparada. Abertura de pequenos negócios recua e quem muda de negócio deve fazer planejamento para a manutenção da empresa. E veja também. No Dia do Índio, a gente mostra como vivem os índios que moram em aldeia no município de Presidente Olegário. Futebol. O RT vence e está na disputa por vaga no G4. E como fica a situação dos times mineiros a um jogo da fase classificatória? Tem a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Cansados de esperar, moradores do bairro Jardim Panorâmico decidiram fazer abaixo-assinado na tentativa de criar uma praça em local que hoje serve de depósito de lixo e proliferação de animais peçonhentos. O documento foi entregue à Prefeitura de Patos de Minas. Ney é morador da rua Fernando Pereira Goulart, que fica no bairro Jardim Panorâmico. Ele mora por aí há 11 anos. A casa dele fica de frente para este lote. Daqui, o homem já viu muitas coisas, como o aparecimento de animais peçonhentos e descarte de entulhos. A gente já encontrou cobra, né? Diversos tipos de animais peçonhentos, né? Já coloquei fogo aqui em guarda-roupa, cama, sofá. O Lucas comprou recentemente uma casa na mesma rua, mas quando chegou pela primeira vez, deparou-se com mato alto e outros problemas. Da natureza, o mato crescer. E com um mato maior, fica feio o local, fica perigoso de bichos peçonhentos, lixo acumulando. Para tentar amenizar os impactos ambientais, Ney chegou a plantar árvores. Essas árvores aqui foi todas eu que plantei, né? A gente peleja. E aqui entra administração e sai de administração e é só promessa, ninguém cuida disso aqui. Na tentativa de melhorias, um abaixo-assinado para que no espaço seja construída uma praça foi apresentado para autoridades políticas. Eu fiz esse abaixo-assinado para captar a vontade das pessoas. E nisso a gente viu uma rápida resposta com 3 dias do abaixo-assinado, mais de 200 assinaturas. Esse abaixo-assinado tem o prol disso, para ver a necessidade dessa praça, pode fazer para o bairro e para a comunidade aqui, essa parte da cidade aqui. Lilian sonha com a construção da praça há mais de anos. Um lugar para os filhos e os vizinhos utilizarem como forma de lazer. A gente espera que as crianças tenham descansar, né? E a gente possa estar aproveitando melhor. Se a praça for construída, os moradores pretendem se responsabilizar pelos cuidados. Vamos dotar, vamos cuidar. O Ney reforça o pedido e afirma que estão cansados de promessas. Eu espero que resolva o problema, né? Porque de promessa a gente já está cansado. Pois é, já foram coletadas quase 230 assinaturas, mas os moradores esperam coletar 500. Nós aí questionamos também a Prefeitura sobre o pedido dos moradores, mas ainda não fomos respondidos. Há um mês mostramos a situação da Rua Colatina, no bairro Eldorado, que está desmoronando. Até a Defesa Civil esteve no local. Só depois de passar por reparos é que poderá ser reaberta. Há meses, moradores da Rua Colatina, no bairro Eldorado, vivem com medo. O que acontece é que, devido a uma obra iniciada na Avenida Fátima Porto, parte da via cedeu e precisou ser interditada. No mês passado, o engenheiro Paulo Eduardo foi até o local e explicou a situação. Com o início dessa obra, no mês de outubro de 2020, a situação de chuvas, normalmente nesta época, ela prejudica as obras. Então é preciso que se tome medidas paliativas para que não se aconteçam acidentes. Simplesmente começar a desaterrar a área de frente à Avenida Fátima Porto, e num determinado momento o barranco aqui escorregou. Aí foi aquela correria e tal, interromperam a rua, aqui a Rua Colatina,
através de uma mureta. Eu vi aqui, realmente veio um pessoal aqui da sinalização da prefeitura, orientou como se fizesse a coisa, só que a coisa foi feita através de realmente essas gambiarras que estão aqui. Eles começaram a fazer, mas devido às chuvas não conseguiram terminar. Então significa o quê? As providências têm que ser tomadas antes de acontecer o acidente. A Defesa Civil fez uma vistoria no local. Até então a situação estava sob controle, porém um novo problema poderia surgir caso chuvas atingissem a cidade. O risco aqui, caso haja uma mudança climática severa e que venha uma chuva bastante intensa, a princípio o risco vai estar inserindo sobre a edificação que está sendo construída, né? Então, para que haja risco às demais edificações aqui próximas, tem que haver um período mais alongado, né, de chuvas, e essa movimentação de solo ela tem que ser de uma progressão muito rápida. Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, há mais de um mês o responsável pela obra foi notificado a reparar o dano, mas ele ainda não se manifestou. Desta forma, outra notificação será enviada ao empresário. Nós fizemos uma nova vistoria para ver e identificar se havia progredido, né, essa movimentação de solo aqui, e vamos encaminhar o laudo para a Secretaria de Planejamento para que ela possa novamente notificá-lo e assim garantir que a obra seja iniciada fazendo a reparação deste dano. Segundo o secretário de Obras de Patos de Minas, estão sendo realizadas obras de contenção de talude. Após finalizadas, a rua será reformada e o trânsito liberado. Ali na Rua Colatina nós fizemos a semana passada uma reunião com o pessoal da obra, né, que está fazendo um barracão na Avenida Fátima Porto, né, que teve questões relacionadas a eles, né, mas um buraco que estava ali na rua, quando a prefeitura foi abrir para verificou que era a rede de esgoto da Copasa. Então a Copasa já está trabalhando lá e depois que a Copasa terminar a parte deles, a prefeitura vai entrar fazendo a limpeza dos bueiros, né, fazendo a limpeza de forma geral e arrumar o restante da rua. A parte de trás lá, onde teve rachaduras, que foi por causa da obra do barracão, é responsabilidade da empresa. E a outra parte lá mais adiante é responsabilidade da prefeitura. Daqui a pouco no NTV News, no Dia do Índio, a gente mostra como vivem os índios que moram em aldeia no município de Presidente Olegário. E a abertura de pequenos negócios recua. E quem muda de negócio deve fazer planejamento para a manutenção da empresa. A abertura de novos negócios não tem mantido o ritmo de anos anteriores, de acordo com o Sebrae. E há aqueles que tiveram que apostar em ramos diferentes do que estão acostumados por conta da pandemia. Mas para dar certo é preciso planejamento se quiser, claro, prosperar. Luan é de Alagoas e está há 3 anos em Patos de Minas. Ele abriu um negócio há 5 meses como microempreendedor individual. Ele era padeiro e, após não ter fechado uma proposta de trabalho por conta da pandemia, resolveu trabalhar em casa e vender pizzas. A ideia inicial era vender 200 pizzas por mês. Essa média agora varia em 500 pizzas. Graças a Deus, o faturamento da nossa empresa cada dia mais é aumentando mais. E a gente só tem a agradecer os clientes, primeiramente, nossos amigos e os patentes também que depositam a confiança na gente e experimentam o nosso produto e tá aprovando, né? Mas nem todos tiveram essa sorte. O número de pequenos negócios abertos em Minas Gerais no mês de março caiu 24% em relação ao mesmo mês do ano passado, somando 23.997 novos empreendimentos. A queda foi de 8% em relação a fevereiro e de 40% na comparação com janeiro deste ano, de acordo com o levantamento do Sebrae Minas, a partir de dados da Receita Federal. Em Patos de Minas, 2019 e 2020 registraram um aumento de 10%. Já no primeiro trimestre de 2021, a retração na abertura de novos empreendimentos foi de 12%, totalizando 779 empreendimentos em funcionamento na cidade. Parte desse
desse empreendedorismo é por necessidade, né? As pessoas perdem o trabalho e uma forma de obtenção de renda é empreendendo. Segundo a analista, para a abertura de um novo negócio, principalmente para quem opta por mudar de ramo, é necessário planejamento. A pessoa precisa verificar aí as suas afinidades também, observar o mercado, né, se aquele ramo de atividade que ele pretende empreender, que ele, né, se é viável naquele momento. Então, fundamental para a abertura de uma empresa um bom planejamento, né? Uma boa análise de mercado. Luan passou pelo processo e hoje já planeja aumentar o seu negócio. Em breve a gente vai ter muitas novidades para os nossos clientes. A gente vai abrir presencial, que o nosso cliente está pedindo muito para a gente abrir presencial. 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. No município de Presidente Olegário, há uma aldeia onde vivem mais de 60 índios. À distância, mostramos um pouco da vida deles, pois seguem em isolamento, já que não são todos que estão imunizados. Para esse historiador, a própria palavra índio já é uma forma de perda de identidade do povo nativo do Brasil. É um equívoco criado pelo Cristóvão Colombo, um navegador genovês, que quando chega à América, no dia 12 de outubro de 1492, ele se equivocou completamente e achou que tivesse chegado às Índias. Então o primeiro contato dele com os índios, especialmente naquela região ali da América Central, próxima a Cuba, os índios pronunciavam Guanani, numa alusão àquelas terras. Os índios não, os nativos, né, os guananis. E aí ele batizou como índio. Chegamos às Índias, que seria o país Índia lá no Oriente. Em um momento complicado político para os índios, a própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, decidiu mudar os critérios usados no país para determinar quem é índio ou não no Brasil. Mas, ao longo dos anos, muito se perdeu da identidade das primeiras pessoas que habitaram o nosso país. Por que a constatação da história não é legítima, que ela mesma possa trazer essa conscientização? Então você precisa de uma lei para falar assim, olha, ensina na escola que existe o índio, que não é aquele que vai pintar a cara só no dia, né, 19 de abril, não. Que ele é um ser humano legítimo e que é o mais identificado com a nação brasileira. Mesmo assim, muitas palavras e costumes do nosso dia a dia vêm da cultura indígena. Eu lembro do Elomar, o músico Elomar Figueiredo, ele falando assim, né? Nós não nos damos conta o quanto a presença da cultura indígena é evidente na nossa vida. Aí ele estava falando de São Paulo, ele começou a citar cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, que tem nomes indígenas. Aí ele falou assim, não, eu vou começar aqui, ó. Nós estamos no Anhangabaú. Veja bem, Anhangabaú é uma das expressões mais faladas pelos paulistas. Então aqui você tem Ibiá, Araxá, Arapuá, tudo cidades próximas aqui, ó, né? Quer dizer, a gente pronuncia isso faz parte da nossa vivência. Só que a gente não se dá conta que isso tem um protagonismo indígena lá. Mas o que poucas pessoas sabem é que na nossa região, em Presidente Olegário, vivem índios da aldeia Chucuru Cariri, Renascer Wacanã, da etnia Chucuru Cariri. Eles também foram vítimas da disputa por território. Esses, por exemplo, vieram lá de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios hoje é a 4ª cidade de Alagoas, em termos de população. E essa cidade começou lá no século XVIII, porque lá tinham vários grupos indígenas. E nos anos 80, 90, né, eles chegaram até o sul de Minas, a cidade de Caldas. E de lá também são expulsos, porque em todo lugar que você chega, né, o poder instituído, civilizado, os expulsa. Aí eles vieram para Presidente. Solicitaram que a FUNAI comprasse terras lá. Aí essas terras foram arrendadas lá.
A aldeia é formada por 63 pessoas de 25 famílias, sendo 23 crianças e adolescentes, 38 adultos entre 20 e 45 anos e um casal de idosos. Para a líder deles, viver a cultura deles não é fácil. Preservar sua luta, seus costumes e tradições é uma luta árdua e todo dia. Por quê? Porque ser índio não é somente característica física, mas ser índio é manter sua identidade, manter sua cultura, seus costumes e tradições. Outra grave questão vivida pelos índios é a pandemia. Na aldeia em Presidente Olegário, eles estão em isolamento social desde abril do ano passado, com restrição de entrada e saída somente em casos urgentes. Nesse dia do índio não temos muito o que comemorar, né? Estamos tentando sobreviver, como todos aí também estão, a uma doença que veio, né, para marcar o século XXI. Tão difícil para todo mundo manter o distanciamento. O meu povo está sendo agraciado, porque graças a Deus até o momento ninguém foi contaminado. Estamos mantendo as precauções necessárias para que ninguém seja contaminado dentro da aldeia. Já fomos vacinados, maiores de 18 anos, mas ainda tem nossas crianças, né, que são o futuro do nosso povo. Eles ainda cantam em agradecimento, além de uma forma de prece para que a Covid-19 não faça mais vítimas. Na sequência, a gente mostra as ações para solucionar problemas no abastecimento de comunidades instaladas próximas a microbacias. Vamos falar também de futebol. O RT vence e está na disputa por vaga no G4. E como é que fica a situação dos times mineiros a um jogo do término da fase classificatória do torneio? O projeto Pró-Mananciais da Copasa mobiliza a comunidade e parceiros estratégicos no engajamento para proteger e conservar mananciais utilizados pela companhia para abastecimento público. Para executar de maneira eficaz as ações, é criado o Coletivo Local de Meio Ambiente. Os coletivos locais de meio ambiente são responsáveis por analisar a situação e propor planos de ações para solucionar problemas nas comunidades próximas às microbacias. O Colmeia Patos foi instituído em 2017 com o objetivo principal de coordenar as ações do programa Pró-Mananciais no município de Patos de Minas. O Colmeia conta com as participações de entidades e órgãos públicos, comunidade acadêmica e ONGs. Ao todo, 19 instituições compõem o coletivo local de meio ambiente do nosso município, dos diversos segmentos da sociedade, dentre elas membros de instituições públicas, privadas, comunidade acadêmica, entidades religiosas, ONGs, dentre outras, todas em prol da preservação do meio ambiente do nosso município. Com os projetos, diversas ações são desenvolvidas e a população pode participar. Várias ações já foram desenvolvidas pelo programa Pró-Mananciais no município de Patos de Minas, destacando-se o cercamento de nascentes e matas ciliares, o plantio de mudas nativas, regularização de estradas vicinais, construção de barraginhas e um foco muito grande na educação ambiental e projetos sociais. Tais ações foram desenvolvidas na cidade de Patos de Minas e também nos distritos. Por falar em ações, para este ano, várias atividades devem ser realizadas. Para o ano de 2021, o Colmeia Patos pretende executar as seguintes atividades: o pré-diagnóstico da microbacia do córrego do Serrote, que é um afluente do rio Paranaíba e que está a montante da captação da Copasa, com posterior execução das ações de revitalização hidroambiental na microbacia. Retomada das ações hidroambientais na microbacia do córrego Bom Sucesso, no distrito de Bom Sucesso, com recursos provenientes da parceria firmada com a Codevasf. Continuidade das ações hidroambientais na microbacia do córrego Canavial, com recursos oriundos da parceria firmada com a CEMIL. Promoção da Semana do Meio Ambiente, e esse ano o tema se concentrará na restauração dos ecossistemas e na urgência de todos fazerem as pazes com a natureza. Elaboração de projetos para a recuperação das nascentes urbanas, apoio técnico na elaboração do plano de saneamento básico e o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Patos de Minas, peixamentos nas microbacias do córrego do Arroz, Baúzinho e Cabocla, de setembro a outubro de 2021, em parceria com a Codevasf.
propiciando a segurança alimentar e a melhoria da qualidade hídrica nas microbacias. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? A URT venceu o Patrocinense neste domingo. A veterana está em quinto e na briga por uma vaga na semifinal. O clássico regional no estádio João Alves do Nascimento começou com o CAP com uma fome de bola. Logo, aos 3 minutos do primeiro tempo, houve um bate-rebate dentro de área, deixando o Trovão Azul em uma situação apertada. Houve chance perdida por Matheus Oliveira, que recebeu de João Diogo, mas que não conseguiu fazer e ainda deu direito a um contra-ataque apertado para a URT. Em cobrança de falta, aos 25 minutos, a bola passou por cima da barreira do Patrocinense e o goleiro subiu para defender. Evair arriscou de fora da área e abriu o placar para a URT. A bola passou como um foguete no meio de todos e foi direto para o canto direito do gol. O jogo seguiu com muita disputa de bola e houve empurra-empurra e até bate-boca entre jogadores. O juiz teve que parar o jogo e controlar a discussão. O Patrocinense evitou a discussão e foi para cima do Trovão. Aos 38 minutos, Renan Rinaldi fez uma belíssima defesa e evitou o gol de empate. No segundo tempo, o CAP voltou com vontade. A URT teve chance para marcar o segundo na partida. Matheus recebeu na cara do gol. Porém, a batida foi forte demais e a bola não entrou. O autor do gol da vitória disse que enxergou a oportunidade de longe. Ali na hora que o Jean ele tocou para mim pro lado ali, eu já dominei, a única visão que eu tinha era o gol. E graças a Deus ali eu fui muito feliz no chute, né? O técnico Wellington Fajardo fez um balanço positivo da partida. Foi muito bom, eu acho que em momento nenhum nós corremos risco. O time foi muito competente, eles obedeceram dentro da parte tática e implementaram mais a questão técnica deles, né? Então foi uma grande partida, uma vitória mesmo, que está todo mundo de parabéns. Para a Patrocinense, o jogo teve um bom desempenho por ambos os lados. O técnico criticou a arbitragem e disse que a URT teve sorte. O resultado mais justo seria o empate, mas futebol não tem justiça, tem que colocar a bola aqui dentro da casinha e vencer o jogo. Acho que eles acabaram tendo um pouquinho de sorte ali na bola desviada. Nós criamos o mesmo volume de chances que eles criaram, tivemos 2 ótimas chances no primeiro tempo, uma com o Jean Carlos, a outra com o Jean. No segundo tempo o jogo foi mais truncado, ao meu ver não houve chance para nenhum dos dois lados, né? Eu acho que a arbitragem amarrou um pouquinho a mais o jogo aqui também, eu podia ter deixado o jogo correr um pouco mais. A URT agora está na 5ª colocação, somando 16 pontos. E a Patrocinense está na 10ª colocação, somando 10 pontos. O alvo agora é contra o América. Segundo o técnico Wellington Fajardo, o alvo maior ainda é estar entre os 4 primeiros da lista, o G4. Conseguimos essa vitória que vai nos colocar numa situação muito boa para decidir o G4 no domingo. Times em posições tão diferentes na tabela, mas não foi moleza para o Atlético vencer o Boa Esporte não, viu? O gol da vitória saiu só aos 44 minutos do segundo tempo e de pênalti. O Boa está rebaixado e o Atlético segue na liderança com 5 pontos de diferença para o vice-líder, que é o América. O torcedor esperava mais do Atlético. Afinal, a diferença técnica para o Boa é enorme. Entretanto, o Atlético teve que insistir e, de tanto pressionar, levou a melhor. Quem abriu o marcador foi Thiago Silva do Boa, de rebote. O time alvinegro melhorou na sequência, com mais posse de bola, deu trabalho para o goleiro Carlos Miguel, mas também errou muito a pontaria. O gol de empate veio com Vargas, que encontrou o gol aberto, depois da linha de impedimento mal feita. O Galo continuou na pressão. Depois do juiz dizer que Nacho foi empurrado na área, no finalzinho do primeiro tempo, Arana chutou para dentro do gol de pênalti. 2-1 Atlético. Mesmo se o Boa terminasse com o empate, não impediria o rebaixamento. Eu sei que nós temos uma cobrança enorme em cima do investimento que foi feito. A gente tem uma cobrança enorme por estar jogando hoje contra um time que estava praticamente rebaixado, mas o futebol ele não é assim de você, porque você tem um maior investimento, porque você tem um maior nome, você entrar e ganhar o natural. Ele vai acontecer, a vitória, mas vai ter que ter trabalho. Ganhou de 2-1 hoje, o Galo ganhar de 2-1 não é bom.
porque nós temos uma pressão enorme em cima do investimento, em cima de tudo, mas a gente tem que diversificar a vitória de 2-1 e o contexto do jogo. Eu não sou muito de pegar números, sabe? Você nunca vai me ver, eu vim aqui defender números, mas hoje, se você tem 70% de posse de bola, com 20 escanteios, com mais de 20 finalizações, como que você pode achar que você jogou mal? Com o resultado, o Atlético chegou aos 24 pontos e garantiu a primeira colocação na fase de classificação do Mineiro. Já o Boa se junta ao Coimbra como as duas equipes rebaixadas ao módulo 2 do Mineiro. No próximo domingo, às 4 da tarde, o Atlético encara o Atletique no Independência. Mas o foco agora é a Libertadores. Já na quarta, o time alvinegro encara o Desportivo La Guaira, da Venezuela, às 7 da noite, no Estádio Olímpico, em Caracas. E Cuca ainda não definiu quais serão os titulares. Vamos treinar segunda, terça e vamos para o jogo quarta. Hoje não vou falar do time que vai jogar, até porque acabou um jogo agora e a gente tem tempo para treinar. Pois é, o Cruzeiro perdeu a vice-liderança da fase classificatória do módulo 1 para o América, após ser derrotado aí por 1-0 pelo Pouso Alegre no domingo, no estádio Manduzão. Para o técnico da Raposa, o grande vilão para o desempenho da equipe foi por conta das condições do campo. Até tivemos o controle do jogo, mas não conseguimos colocar o jogo no nosso ritmo, né? Com um jogo mais, ficou um jogo mais parado, um jogo mais devagar por causa do campo. Muita dificuldade para a gente conseguir trocar passes rápidos. Isso gera muito erros de passe, erros técnicos, erros individuais e que nem é culpa dos atletas, né? Realmente um campo como esse tem que ser revisto para as próximas competições do Campeonato Mineiro. Pois é, para seguir no G4, após a última rodada, que será disputada no próximo domingo no Mineirão, a Celeste, ou os Celestes, né, tem que vencer o Patrocinense. Jogo aí, Patrocinense que já também não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, né? Não cai mais, mas também não se classifica para o troféu Independência, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos ver como é que está a tabela do Mineiro, né? Vamos dar uma olhadinha por aí. Olha só, o Atlético em primeiro, né? Está ali em primeiro, já classificado. Na ponta com 25 pontos, como eu disse, 5 a mais do que a vice-liderança, que é do América. Em terceiro, Cruzeiro com 17 pontos. É a mesma pontuação que tem também o Tombense. E a URT está ali, ó, coladinho, com chances de ir para a próxima fase do Mineiro. A URT tem aí 16 pontos, está aí de olho, né, nessa classificação, de olho em poder seguir aí brigando, claro. Tem que vencer e também torcer por um tropeço aí do adversário direto, que é o Tombense, que está à sua frente ali em quarto lugar. Mas tem que... O primeiro exercício é vencer o América. Não é fácil porque é na Independência, mas futebol a gente sabe que se decide dentro de campo, né? Nem sempre aquele que está melhor colocado tem aí toda a chance de vencer. O que acontece? Tem que vencer o América e torcer por um empate, no mínimo um empate do Tombense para passar a situação da URT. Daqui a pouco tem a nossa análise da notícia aqui no NTV News. A Anvisa autoriza testes de mais uma vacina contra a Covid. O Butantan recebe insumos para fabricar mais de 5 milhões de imunizantes. E mais 4 mortes em decorrência da Covid-19 são confirmadas em boletim epidemiológico de Patos de Minas nesta segunda-feira. A Polícia Militar de Montes Claros, no norte de Minas, conseguiu prender um ladrão que furtou 29 vacinas contra a Covid-19 de um posto de saúde da cidade. As doses também foram recuperadas, mas precisarão passar por testes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não se sabe por quanto tempo ficaram fora da geladeira. Outros 290 frascos de imunizantes que estavam na mesma geladeira também serão devolvidos para serem examinados, pois também foram manuseados. A Prefeitura de Montes Claros informou que o furto não interrompeu o ritmo de vacinação no município. Com essa nota, a gente abre a nossa análise da notícia de hoje, dividindo tela com o apresentador Gui Boaventura, para a gente falar desse e de outros assuntos. Gui, boa noite para você. A gente começa com uma ação criminosa que tem um teor aí. Quando você fala de um crime desse em meio a uma pandemia, né? Isso parece que ser ainda maior quando ocorre um furto de um imunizante que salva vidas, né? Boa noite. Olá, Daí, boa noite para o nosso telespectador. Isso me lembra um comentarista de futebol que trabalhou comigo há muito tempo, quando tinha uma falta muito
muito feia no campo, ela falava, esse cidadão merece prisão perpétua mais 3 meses só para garantir. Acho que a pessoa que comete um crime desse, numa época dessa, a justiça tem que ser muito séria com ele, sabe? A polícia tem que ir atrás, tem que recuperar, tem que encontrar, como aconteceu lá em Montes Claros. Eu até falei o seguinte hoje, porque isso é um crime federal, né? Supostamente a Polícia Federal deveria investigar, mas me parece que foi a polícia local mesmo que desvendou esse crime desse furto dessa vacina aí. Sabe, a polícia foi ágil, rápida, porque foi de ontem para hoje esse furto, foi ágil, rápida, e a justiça devia enfiar na cadeia sem dó e nem piedade, né? Um sujeito desse aí não relincha porque o beiço é curto, viu? Pois é. O Gui, a Anvisa deu o sinal verde, já que a gente está falando aí de imunização, a Anvisa deu o sinal verde para que a 6ª vacina contra a Covid comece a ser testada no Brasil. A candidata é mais uma chinesa, agora da farmacêutica, hoje está, hein? Agora da farmacêutica Sichuan Clover, que é da Biopharmaceuticals. O estudo clínico, ou os estudos clínicos, né, dessa fase aí, dessa fase 3, deverão envolver de 8.000 a 12.100 voluntários nos estados do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e também no Rio de Janeiro. Tudo isso só no Brasil, né? A farmacêutica chinesa pretende realizar os testes do produto em outros países também, com um total de 30.000 voluntários. A SCB 2019, como é chamada, né, deve ser administrada em 2 doses com intervalo aí de 22 dias. O imunizante é produzido a partir de uma combinação de proteínas com adjuvantes ou potenciadores sintéticos que são adicionados para potencializar a resposta imunológica ao antígeno, tá? Essa linguagem técnica é para dizer que nós temos aí mais uma candidata à vacina, né, Gui? E quanto mais vacina tivermos, a gente falou disso aqui lá atrás, né? Quando a gente começou aqui as nossas análises, falando justamente disso, né? Que nós precisamos realmente é que essas vacinas venham e que novos imunizantes possam contribuir, né, com essa imunização da população, não só brasileira, como mundial. O mais importante de tudo isso aí é o espírito colaborativo que o mundo vive hoje, né? Está todo mundo colaborando com todo mundo. E essa participação de voluntários brasileiros nessa 3ª fase da aprovação de mais uma, ou de teste, não de aprovação, mas de teste de mais uma vacina, é só mais um gesto de colaboração que o Brasil dá. Como o Brasil está com essa vacina que está sendo testada pelo Butantan, com outros países participando para fazer teste. Eu acho que isso é assim, inevitável. Nós estamos vivendo um momento de todo mundo olhar para todo mundo, né? Não é só correr atrás das vacinas que já estão aí, não. O processo não para, porque é o que tudo indica, Odair. Nós vamos seguir com essa questão do coronavírus por muitos e muitos anos ainda. Esse vírus, eu estava conversando com um especialista, sobre esse vírus tem 2 caminhos para ele. Aliás, ele tem 3 caminhos. Um caminho a gente não quer nem pensar, que é um caminho de continuar matando, continuar aterrorizando o mundo como está aterrorizando. O segundo caminho, que pode ser o mais provável, é o caminho da transformação, da mutação do vírus e acontecer com o coronavírus, como aconteceu com esse vírus da influenza. Né? A gripe do porco, você lembra muito bem, há exatamente 10, 11 anos atrás. O terceiro caminho é acontecer como aconteceu no Brasil com o vírus da varíola, simplesmente ele desaparece. Mas até esse processo acontecer, é preciso de percorrer um caminho. E esse caminho é um caminho de colaboração, é um caminho de testes, é um caminho de estudos. Os homens da ciência no mundo inteiro estão debruçados em torno desse estudo, e a gente pode ter certeza absoluta disso. Não vai acabar amanhã. Nós vamos conviver com isso por algum tempo, nós podemos tratar de melhorar o nosso relacionamento com esse tipo de doença, com esse tipo de vírus, com esse tipo de acontecimento, melhorar a nossa postura, melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa higiene acima de tudo, né?
principalmente o latino, ele é um tipo de pessoa que não liga muito para isso. Para ele, simplicidade se confunde com um punhado de coisa. E até, por exemplo, os orientais, eles não cumprimentam pegando na mão, sabe? E aqui, o latino, não é só o brasileiro, o latino em si não fica sem um abraço, 3 beijinhos, né? Então é complicado isso, e nós temos que entender que vamos conviver com isso. Esse espírito colaborativo do mundo é muito interessante, apesar das nossas lideranças, e eu quero falar disso ainda hoje aqui, estarem, sabe, se metendo em grandes confusões por causa dessa doença, né? A população em si é colaborativa, entende, participa, quer a cura, quer a amenização da situação. Né? Muito bem. Ainda sobre imunização, Gui, o Instituto Butantan recebeu nesta segunda-feira insumos para a fabricação de mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A gente mostra aí. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos recebendo 3 mil litros de matéria-prima da China. 3 mil litros que produzirão 5 milhões de doses e começarão a ser entregues a partir do dia 3 de maio. Mais uma chegada de vacinas, o que vai permitir o Butantan continuar entregando as vacinas para o Brasil. Pois é, Gui, nós temos... É uma boa notícia, né? Porque quando você tem... A gente passou por um período de dificuldades, uma chegada, a gente chegou a falar disso aqui, desse insumo, e aí chega mais insumo, consequentemente isso vai se transformar em mais doses e em mais pessoas imunizadas. Eu queria saber quando é que isso vai se tornar uma normalidade, sabe? Porque chega um carregamento de doses de vacina, vai para lá o presidente do Butantan, vai para lá o secretário de saúde do município, o prefeito não vai porque está doente, mas vai o secretário de saúde do estado, o governador vai para lá também, para tirar fotografia fazendo V da vitória, o positivo, junto com o carregamento. Precisamos parar com isso, né? Isso não é motivo para ninguém aparecer, isso é motivo para dar a notícia, olha, mostra a imagem, acabou de chegar, chegou, isso vai ser processado, sabe, entrar numa normalidade. Parece que essas pessoas que lideram, estão muito mais preocupados com aparecer, estão muito mais preocupados com a publicidade que pode ser dada a eles pelo processo, pela compra de mais um lote de vacina, pela chegada de mais um lote de vacina, que inclusive está chegando atrasada. Era para ter chegado na semana passada, não chegou na semana passada, me parece que terça ou quarta-feira da semana passada, e está chegando hoje no Brasil. E daí? Processa essa vacina, e esse processo gasta em torno de 15 dias, processa essa vacina e coloca no braço do brasileiro. É isso que tem que fazer com a maior brevidade, sabe? E essas autoridades deviam se ligar nas lideranças, sabe? Em liderar as coisas, em liderar o processo, e não o brasileiro já está cheio dessa situação. Porque a gente continua falando então de pandemia, mas agora a gente vai falar dos números da pandemia. Vamos colocar o boletim na tela, já está aí. O boletim dessa segunda-feira, Gui, aqui em Patos de Minas, foram registrados mais 53 novos casos em relação à sexta-feira, que é quando o último boletim foi publicado, né? Não se publica nem no sábado nem no domingo aqui em Patos. Foram confirmados aí, a gente percebe pelos números, mais 4 óbitos, portanto, estamos com quase 400 mortos em Patos de Minas, chegamos a 394, né? Os óbitos ocorreram entre os dias 16 a 18 de abril, portanto, nos últimos aí 3, 4 dias. São 2 homens e 2 mulheres com idades entre 58 a 77 anos, Gui. Pois é, o que eu destaco nisso aí é o que a gente sempre vem falando nos nossos comentários. Nós conversamos bastante a respeito disso. Nós estamos aí fechando, dentro de 10 dias, fechando aí o mês de abril. Nesses 10 dias, nós vamos fechar um período de 4 meses com 3 vezes mais do que morreu no ano passado aqui em Patos de Minas. Nós vamos fechar com 300 mortes a mais, Odair.
É preciso de raciocinar sobre isso. É preciso que as pessoas que estão aí fazendo festa de aniversário, que as pessoas que não cumprem os protocolos, as pessoas que não estão preocupadas aí com a sua família, 300 mortes a mais do que no ano passado. Exatamente 3 vezes mais. Hoje nós estamos com 294, mas o ritmo nos mostra que nós vamos passar desses 400 mortos aí no mês de abril. Isso é um escândalo. Isso é uma coisa que é impensável. No ano passado nós fechamos a cidade, no ano passado nós fizemos campanha, no ano passado nós comentamos, nós falamos, demos os números todo dia, acompanhamos. Esse ano a coisa está um negócio assim terrível. Era para estar todo mundo com medo dessa pandemia. Desses números aí que estão sendo mostrados todos os dias, principalmente aqui na NTV. E, no entanto, as pessoas estão correndo da polícia para fazer festa de aniversário com quase 100 pessoas numa festa de aniversário. Não, é a festa do meu aniversário. Poxa! Do senhor, nós temos informações aí a respeito de famílias que foi para a zona rural e ficou confinada na zona rural. Por uma visita, todo mundo ficou doente. Pessoas morrem assim. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente foque nesses números, foque nos números do contágio, que ainda não diminuiu bastante, mas não para o ritmo. Consta que está aí. Os números são melhores, infinitamente melhores do que nós começamos o mês de abril. Infinitamente melhores. A nossa situação hoje, não sei se você vai mostrar o índice de ocupação aí dos hospitais, a hora que mostrar a gente fala disso, é um número que você já está mostrando aí, é um número, Odair, que já nos deixa um pouco mais aliviados. Nós vimos aí que na soma do atendimento público e privado de saúde, a gente batia fácil nos 300% de ocupação de leitos clínicos, batia fácil nos 160%, 170% de ocupação nos leitos de UTI. Baixamos de 100 nos leitos de UTI. Muito, não, 3%, 2, qualquer coisa por cento, mas já é satisfatório. Já é um indicativo que o esforço feito nesse período valeu a pena. Então é preciso a gente não perder o foco, não perder a atenção, porque nós não podemos ter essa situação, esse contágio, esses números disparados novamente, viu, Daí? Pois é, nós mostramos, está aí na tela aqui para a gente mostrar, tem fôlego na ocupação hospitalar em Patos de Minas. Continua alto, mas tem fôlego. Apenas os leitos clínicos na rede particular que estão ainda em colapso, né? Mas o percentual ainda é alto. Isso significa... E isso demonstra, Odair, uma variação sazonal. Porque hoje, por exemplo, na ocupação de leitos de UTI no serviço público de saúde, na hora do almoço, na hora do meu programa, estava girando em torno dos 50 e poucos %. Já batemos lá em cima, 86%. Isso é gente que entra, gente que sai. Esse é o movimento diário dessa variação desses números. Às vezes você olha e fala assim, poxa, nós temos aqui 50% dos leitos desocupados de UTI na cidade, melhorou a nossa infraestrutura, mas a gente que está na fila, que entra logo ali, que estava no leito clínico e que estava esperando a higienização, que estava esperando a desinfecção dos leitos, que estava esperando o atendimento, ou que chegou de última hora, sabe? Essa situação é uma situação já que nos traz um certo alívio, mas não é definitivo isso. Nós não podemos perder a atenção. Pois é, isso indica que os cuidados e as medidas devem continuar sendo realizados por todos, né? Vamos fazer uma parada rápida aqui, Gui, vamos para o intervalo, a gente volta já já trazendo mais informações e mais análise da notícia. A maior parte do PIB de Patos de Minas vem do campo, por isso é um setor que precisa de atenção e incentivos. Além disso, a Secretaria de Agricultura amplia o olhar para outras necessidades, como as áreas de preservação permanente. A Mata do Catingueiro, por exemplo, vai receber cerca de R$600 mil em investimentos depois de quase ter sido destruída.
O agronegócio vive uma das melhores fases e um dos poucos setores da economia que não sentiu os efeitos da pandemia. Bom para alguns municípios que têm boa parte do PIB ancorado no campo, como Patos de Minas. A nossa economia local se gira em torno do agronegócio. Portanto, Patos de Minas recebe o nome de capital nacional do milho, não é à toa, né? Em função do sistema de produção agrícola focado hoje não só dentro da cultura do milho. Quando a gente pega dentro da bacia leiteira, né, Patos de Minas está entre a segunda maior bacia leiteira do nosso país. Parte da produção é comercializada na Ceasa, em Patos de Minas. Cerca de 2.000 pessoas passam no local às segundas e quintas-feiras. Um dos problemas enfrentados pela pasta é a conscientização de produtores e compradores para seguir as regras sanitárias da pandemia. O maior gargalo para nós foi essa adaptação dentro do sistema de comercialização do Ceasa, né? Eu acredito que nós temos um movimento muito grande de pessoas dentro da comercialização e a implementação desses protocolos, né, de distanciamento, né, o uso obrigatório de máscara, né, o uso do álcool em gel, aferição da temperatura, isso foi processos que já deveriam ter sido executados, né, e nós tivemos que implementar de forma rigorosa. Além de ficar de olho e criar políticas públicas que favoreçam o agronegócio, a pasta tem outras prioridades, como recuperar áreas de preservação permanente. A Mata do Catingueiro é uma delas. Depois de quase ser totalmente destruída no ano passado, a promessa é que o local seja transformado em parque. Encaixa em torno de R$600 mil, né, para ser implementado. Nós vamos buscar os parceiros também, né? E eu acredito que nesses próximos 6 meses nós já iniciamos aí o processo de revitalização, né? Porque tem que passar pelo processo de licitação, toda a burocracia do sistema, né? E assim que tiver tudo documentado, regularizado, aliás, nós já vamos dar início aos trabalhos. O Gui Boaventura, e essa iniciativa da administração municipal de investir 600 mil na revitalização daquela área ali, da Mata do Catingueiro, que ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, vem sendo cada vez mais degradada. No ano passado foi até pior, né, com queimadas seguidas. Como é que você vê tudo isso? Eu fico muito preocupado com a conversa de transformar em parque, sabe? Aquilo ali é uma área de preservação. É para preservar, é para deixar como a natureza fez. E para deixar como a natureza fez, basta fechar e dar segurança. Basta fiscalizar, basta vigiar para que não coloquem incêndios, para que não tenhamos... É um absurdo, né? Ali tem gente que invade uma área embaixo do nariz da autoridade e não acontece absolutamente nada. E aí, para tirar, é um Deus nos acuda. Invade uma área de preservação daquela ali e aí leva tempo, porque aí, depois que invadir, tem que ir para a justiça, demanda tempo, vai provocar celeuma, sabe? Tem que ter uma discussão, tem que ter a defesa de quem invadiu. Isso é um negócio que não entendo, mas é assim, a lei é assim, a regra é assim. E boa ou ruim a gente tem que obedecer, nós temos que ser legalista, temos que andar de acordo com a lei. Agora, o que mais me preocupa com a Mata do Catingueiro, por exemplo, é a falta de vigilância. Nós não temos nenhuma vigilância. Nós não temos, é por isso que eu sou a favor, por exemplo, da criação da Guarda Municipal. Para que serve a Guarda Municipal? Para fazer guarda nos bens públicos, para nós termos vigilância na cidade, para vigiar praças, para vigiar parques, para vigiar esse patrimônio público que em Patos não tem nenhuma vigilância. Quantas vezes quebraram a estátua do balaio, do homem com o balaio ali na Praça Getúlio Vargas e fica por isso mesmo? Tá tudo certo, não se descobre quem foi. Quantas vezes colocaram fogo lá na Mata do Catingueiro e bau? Preciso vigiar, é preciso cuidar do patrimônio público. Afinal de contas,
aquilo vale dinheiro. E vale dinheiro para quem? Para a sociedade. Eu, você, o nosso telespectador, quem está nos vendo, somos sócios daquilo ali. Gui, vamos falar de educação, a gente gira o assunto aqui porque a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a retomada das aulas presenciais já a partir da próxima segunda-feira, né? O retorno começa com as escolas infantis para crianças com idade entre 0 e 5 anos e 8 meses. O protocolo já havia, inclusive, sido apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte lá no início do ano e é o que as demais prefeituras devem acelerar, né? Caso também queiram aí seguir o exemplo da capital mineira. Até mesmo para que as instituições de ensino sejam preparadas, né? E para que os professores, pais e alunos entendam como será essa retomada. Segundo dados da Superintendência Regional de Ensino, em Patos de Minas, mais de 100 estudantes deixaram de ser rematriculados em escolas particulares e migraram para os locais de ensino estadual. Nós tivemos essas matrículas e assim, é claro que a gente sabe que isso depende muito do aluno. A escola, quem faz a escola é o aluno. Se o aluno quer estudar, né, ele vai procurar a escola e ele vai ter um bom resultado. A filha da Adriane faz parte deste número. A medida se deu como contenção de gasto. Eu sou comerciante e a pandemia, né, nós ficamos fechados ano passado. O dinheiro estava fazendo falta para a gente. Em contrapartida, outro fato que tem chamado a atenção é que deixaram de se rematricular nas escolas estaduais de Patos de Minas em 2021 mais de 500 alunos. Uma representação grande que nós temos, né? São alunos evadidos que as escolas estão procurando e que no momento, às vezes, eles deixam o telefone e a gente sabe que esses meninos trocam de telefone sempre. E aí a escola não consegue falar com esse aluno. Então, assim, isso representa para nós aqui uns 10% de aluno, né, que a gente tem, que a gente está correndo atrás, buscando, né. A escola mais afetada com a evasão é a Marcolino de Barros. Normalmente eles tinham 9 turmas, hoje eles estão com 5. Então, quer dizer, isso representa, né, um grande número de alunos que não voltou, né, ou não efetivaram a renovação, ou mesmo efetivaram e não está presente na escola. Sabe-se que o ensino remoto continuará. A expectativa é de que novos meios de ensino agreguem na formação. Estamos na expectativa, às vezes, de uma volta híbrida, mas não sabemos ainda quando, né? Isso aí vai depender muito dos protocolos que nós temos que seguir e da saúde. Quem vai definir isso aí é o pessoal da saúde. Mas, assim, esse ano, não sei porque a gente já tinha começado o ano passado, esse ano está mais fácil, né? E também foram criados esses novos links que o aluno está entrando. Então eu tenho visto assim das famílias falando que esse ano realmente o aluno ele está aprendendo mais. Gui, a gente falava aí de BH sobre a questão da retomada das aulas, acabou que a gente emendou aí com esse outro material que fala dos mais de 500 estudantes que não se rematricularam ou não se matricularam nas escolas estaduais este ano em Patos de Minas, o que demonstra aí uma evasão escolar que é nada mais nada menos do que o impacto dessas novas medidas, que é o impacto desse mais de um ano aí de pandemia com o ensino à distância e que muitas dessas situações acaba aí provocando justamente isso, né? Essa evasão escolar, esse desinteresse que era uma coisa já inclusive prevista por especialistas na medida em que isso fosse se prolongando cada vez mais, o que evidentemente aconteceu, uma vez que a gente já está aí no mês de abril, né? E não temos aí previsão certa de retomada das nossas aulas. E Patos de Minas, portanto, com 500 estudantes que não se rematricularam nas escolas estaduais aqui. Aí me vem a minha cabeça, o meu raciocínio, que eu estava vendo a matéria e estava acompanhando, e você vai raciocinando o porquê das coisas. Porque essa é a nossa função, levantar o porquê das coisas aqui. Quer dizer, esses especialistas são só agourentos, né? Ah, olha, não vai dar certo, olha, os meninos vão sumir, o aluno vai sumir da escola. Mas fizemos o quê? O que a nossa escola, o que a nossa rede de ensino estadual ou municipal fez ou fizeram essas redes para que esse aluno, que trabalho foi feito para que esse aluno não fugisse, para que esse aluno não evadisse da escola, para que esse aluno, que mesmo de forma remota, ficasse ligado à escola. Que trabalho foi feito? Nenhum. Absolutamente nenhum. E aí a gente fica no será,
como vai ser, nós estamos esperando o protocolo. Todo mundo sabe que um dia vai voltar à escola, e preste atenção, daí. Em nenhum momento que voltar à escola, ela volta como era antigamente. É preciso que tenha um protocolo, é aquilo que nós estávamos conversando no bloco anterior. A vida vai mudar, e vai mudar principalmente nesses locais onde tem grandes aglomerações. Escola, por exemplo. Então era preciso disso já está sendo estudado, era preciso desse aluno estar sendo assistido pela rede de ensino estadual ou municipal, para que ele não saia da escola, para ele não evadir da escola. Sabe? Então ficar esperando, vai voltar lá em Belo Horizonte, tem um protocolo, isso vai acontecer no Brasil inteiro, vai acontecer aqui em Patos, vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer escola isso vai acontecer. Poxa, nós estamos andando só atrás, nós estamos correndo atrás, não é possível que não raciocinam que o aluno pode sair da escola. O que nós temos que fazer? Não podemos deixar esse aluno sair da escola. Cadastra, vai na casa, chama o pai, comunica com a família, fala com o aluno, porque senão, sabe, a gente vai ficar só falando que não vai dar certo, né? Sendo o porta-voz da desgraça, né? E não estamos fazendo nada. Nós precisamos fazer, realizar, andar na frente, não atrás do problema. Essa pandemia é um problema instalado, ponto final. Nós vamos ter que conviver com isso, temos que andar na frente, temos que planejar, temos que prever e executar. E essas escolas, elas inclusive estão aí à procura, né, desses alunos, né? Nos 14 municípios de responsabilidade da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, o total de alunos que desistiram, né, de se matricular na rede estadual chega a 1.440, é um número muito alto. Gui, com essa a gente vai encerrar, mas antes você tem uma informação aí sobre a CPI, né? Não, eu tava falando a respeito da CPI, se tem um tempinho aí, eu quero falar só para falar onde vai a política. O que acontece com a política? Está uma pressão danada no Senado em relação da CPI da pandemia, né? E aí olha onde vai. Você começa a pesquisar as notícias, começa a acompanhar as notícias, cobrança da PGR sobre hospitais de campanha gera revolta entre governadores. E olha, veja bem, foi mandado um ofício para os governadores, o ofício é assinado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é o braço direito do procurador-geral, e ela pede informações agora. Isso começou a acontecer em agosto, setembro do ano passado, é que começaram a fechar esses hospitais de campanha. Agora é que eles vão pedir informação, agora que tem uma CPI do Senado para apurar isso, é que vão pedir essas informações para fazer pressão nos governadores. E olha só o detalhe, informo que o chefe do Poder Executivo, isso aí é aspas para a procuradora, tá? Informo que o chefe do Poder Executivo Estadual deve assinar pessoalmente a resposta a este ofício, pois tal responsabilidade não pode ser atribuída a outros órgãos, diz aí o texto da procuradora. Isso é uma atitude política e a gente fala mais disso amanhã. Amanhã eu trago mais informações a respeito disso, porque os governadores vão ser pressionados aí, todo mundo que está ligado e que pode dar um pitaco nessa CPI aí, vai sofrer pressão. Muito bem, obrigado, Gui, por mais uma participação sua aqui. Amanhã a gente se encontra de novo, hein? Um abraço, até amanhã, boa noite. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. E aí amanhã a gente se encontra às 19 horas aqui no NTV News. Até lá.